Depois dos relógios originais, vamos abordar sobre os relógios homage. Realmente acredito que os homage, eles oferecem uma alternativa mais acessível, mas apresentando certas qualidades estéticas de um relógio, que às vezes a gente procura. Nem tanto técnica, acredito que o homage ele é muito vendido na estética que ele apresenta, na fabricação, às vezes algum ou que outro material, um tipo de aço, safira, joias, um movimento, mas eu acho que o homage ele tem um papel muito importante, porque ele habilita que às vezes a gente compra um relógio que a gente adoraria ter, quer ter um 5711, quer ter um Omega Speedmaster, mas não consegue, então a gente pega um homage, onde ele apresenta as qualidades estéticas que a gente tanto adora, quer se relacionar, quer trazer para a nossa vida, mas não tem, né? Naquele momento, o orçamento ou o relógio não está disponível, né? Para que você compre aquele grande Grail Watch, o relógio original que a gente tanto procura. Então, para mim, os homages realmente são essenciais na indústria. Acredito que eles fomentam, eles movimentam e traz aquela sensação de satisfação tão importante em qualidades estéticas que o relógio pode resolver para a gente. Adriano, algum comentário? O que você acha do relógio homage? Como é que você definiria? Sim, eu como a gente falou no começo, eu entendo que é um tabu, porque existe uma linha muito tênue entre o homage e a falsificação. Tênue o suficiente para a gente, assim, não dá para negar que muitos deles saem provavelmente das mesmas fábricas, ou pelo menos saíam, tá? Porque, por exemplo, como o colega que é relojoeiro lá nos Estados Unidos falou, as falsificações hoje, elas são realmente, dá para dizer o termo perfeito, se você, por exemplo, Rolex, eu trabalho com isso todo dia, chega alguma coisa lá na oficina para a gente verificar lá no Watch Time, de tudo quanto é marca. Rolex é um tipo de relógio que, por exemplo, eu nem dou opinião se não abrir a tampa e olhar a máquina, nem começo, eu nem me arrisco. Eu falo, você não sabe, eu tenho experiência grande, coisa, não, nem opino. Omega é difícil fazer bem feito por alguma razão. Panerai eu nem abro a boca se não abrir e olhar a máquina. Com um detalhe, hoje você tem Rolex cuja máquina é falsa também. Então você tem calibre 31-35 falso, você tem o 41-30 Daytona falso, que você só vai matar a hora que você olhar não só a máquina, mas você precisa conhecer a máquina original. Aí eu vou olhar detalhezinhos lá, como o tipo de amortecedor de choque, o tipo, como a espiral é fixada no piton, ali que eu sei que é só o original que tem, mas se não abrir... E o que acontece? Muitos homages, muitas marcas, inclusive, aí posso citar as que eu conheço, como, por exemplo, a San Martin ou San Martin, como vocês preferirem, às vezes me perguntam, é San Martin ou San Martin? Não sei porque é chinês, então não é nenhuma coisa, não sei como é que eles falam lá na China, mas com certeza, se você olha os modelos mais antigos, eles eram basicamente muito iguais a modelos originais, apenas não traziam a marca original, não violando, pelo menos não por completo, os direitos autorais, né? Inclusive, esse é um relógio que eu vendi ele há pouco tempo e tem um comentário a fazer a respeito dele, por uma razão, eu selecionei essa foto por uma razão específica. Mas o que acontece? O homage, existe uma linha tênue, hoje as marcas têm feito coisas mais como inspirações, ou coisas que lembram, mas existe uma questão aí, que é uma questão que envolve este relógio que eu estou usando, e envolve aquele Explorer também, que é o seguinte, são desenhos do passado, que basicamente não existem mais. Então, hoje, aquele San Martin, que parece um Explorer, ele não está necessariamente violando um modelo atual da Rolex, e assim como esse relógio não está propriamente violando um desenho da Blancpain, porque é um desenho da década de 50. Inclusive, foi feito um reissue por uma marca, um Tornec Review, que provavelmente só comprou os direitos da marca, mas com certeza não tem outros direitos, porque isso já deve ter, esse desenho deve ter caído em domínio público ou algo assim. E aí, quando eu vendi recentemente aquele San Martin Explorer,
e uma pessoa me fez uma questão, me mandou uma pergunta pelo Instagram, perguntando assim, puxa, eu não sei como eu me sentiria usando um Homage, eu não me sinto muito bem com isso. O que você pensa a respeito? Eu falei, olha, é uma questão muito pessoal. Se você acha que você está violando alguma coisa ou, enfim, fazendo alguma coisa errada. Porém, esse relógio, ele é um Homage de um Explorer que não existe mais, um Explorer antigo que se tornou raro. Eu já tive outro Homage dessa mesma, porque eu adoro esse desenho, acho ele muito bonito, não gosto dos modernos, gosto desse. E eu tive um Xenon, que é uma marca original, no passado, que fazia exatamente o Homage desse relógio. E como eu gosto desse design e gostaria de ter um relógio desse design, foi o que eu falei para essa pessoa que me fez a pergunta. Você tem 3 opções. Ou você... Antigamente, na verdade, você tinha 2 opções. Ou você não tinha, ou você colocava a mão no bolso e pagava entre 30 e 35 mil dólares para comprar um Rolex original. Agora você tem uma opção, que é por $1.000 e poucos comprar um relógio desse. Eu não faço questão, nunca fiz questão de ter aquele modelo original, porque o fato dele, eu só acho o design bonito, o fato dele ser um Rolex não diz absolutamente nada para mim. Até porque eu acho completamente absurdo 30, 35 mil dólares num relógio de aço normalmente velho e acabado, que é o que normalmente ele só porque tem Rolex estampado, porque tem uma história um pouquinho bonita. Eu não pagaria, então isso cai para mim como uma opção. Mesma coisa para esse relógio. Se você quer... se você acha bonito o design, como eu acho super bacana, um diver vintage, assim, eu só tinha antigamente uma opção. Ou eu não tinha, ou eu tentava achar um Tornec Review original, que eu não faço nem ideia de quanto deve estar custando. Mas eu não sei se já não bateu os 3 dígitos de centenas de dólares. Mas eu calculo aí, quem quiser dar uma pesquisada, mas eu acho que deve estar qualquer coisa entre 50 e 80 mil dólares. Não é para mortal pagar num relógio desse. E, de repente, hoje a gente tem a oportunidade de comprar isso aqui por menos de R$1.000, 0 quilômetro no AliExpress. Isso me incomoda, ou me balança, ou me deixa... A mim, honestamente, não. Primeiro porque eu fico tranquilo no sentido de que ele não está violando uma marca, ele não é uma falsificação. Enfim, eu acho que é uma opção, eu não me vejo traindo nada e nem... Aliás, uma das coisas que mudou, uma das opiniões que eu tenho hoje, depois eu vou falar um pouquinho mais específico sobre a falsificação, mas uma coisa que eu não tenho dó é do bolso das marcas, tá? Não tenho dó. Então essa conversa de que o cara deixou de comprar o Blancpain para comprar isso aqui, não, ninguém deixou de comprar nenhum Blancpain e ninguém deixou de comprar nenhum Rolex para comprar o Saint Martin. Então isso é a conversa mais tola do mundo, inclusive no âmbito das falsificações. Então, uma coisa que eu não tenho a menor dó é do bolso das marcas, que é uma coisa que antigamente eu pensava, nossa, é uma coisa... Então, não me incomoda a Homage, e eu acho que ela é uma bela oportunidade de você ter desenhos clássicos que, de repente, não existem mais, ou mesmo modernos, porque eu, por exemplo, tenho este aqui, que é um Saint Martin também, que é praticamente um Speedmaster 57. Ele é corda manual, ele é um calibre ST19, como vocês podem ver. É um reloginho extremamente bem feito, ele vem com um bracelete de aço, também mesmo desenho, muitíssimo bem feito. Aqui aí tem uma questão, mas você, porque você não tem grana para comprar um Speedmaster, então você foi comprar? Bom, basicamente sim. Porém, eu já tive Speedmaster, já tive 5 de uma vez. Só que os preços ficaram completamente malucos. Chegou um ponto em que, para mim, basicamente era quase uma irresponsabilidade com as minhas finanças eu manter, considerando-se o meu salário e as minhas despesas, ficar mantendo um relógio que disparou de preço na coleção não fazia sentido nenhum, mas ainda assim eu gosto do design. E falei, e outra, mesmo se eu tivesse a grana, eu não ia pagar isso tudo, que vale um Speedmaster 57 hoje,
eu não compraria. A minha vontade de ter a marca e etc e tal, já não tenho mais esse tesão de ter que ter aquilo, etc. Isso daqui me supre e me deixa bastante feliz. Inclusive, muita gente, isso também quebra o argumento. Eu, que já tive uma coleção relativamente extensa, eu fui passando para frente, porque para mim não fazia mais sentido, não me deixava mais ou menos feliz ter os relógios que eu tinha, mais ou menos do que me deixa isso daqui, o que, na minha opinião, refuta o argumento que algumas pessoas têm falado, mas o que você gasta com romage, em vez de você comprar 10 romages, você deveria ter guardado o dinheiro para comprar um original. Mas e se eu quiser ter 10 romages? E eu sou a prova viva disso, eu prefiro ter isso do que substituir eles por um original. Pelo contrário, o que eu fiz, eu vendi uma série de originais, quem me acompanha há tempo sabe, conhece os relógios que eu vendi, porque para mim não estavam mais fazendo sentido. Eu curti eles enquanto foi o tempo deles e achei muito interessante essas pequenas coisas, que num passado recente eram muito mal feitas, passado bem recente. Eu não dava bola para isso, porque eu falei, nossa, mas isso não... Eu tive alguns na mão, era uma tragédia. O Parnis era um negócio, eles custavam... Nossa, chegava no Brasil a $80. Era um negócio de... Custava, sei lá, $50. Mas era horroroso, não valia nada. Não valia nem os $50. E eu me lembro que eu comecei a perceber... Pode falar, Greg. Não, só queria falar... o que eu quero entrar, que a gente até recebeu umas perguntas para falar a respeito da qualidade do Saint Martin e tudo isso. Mas antes da gente entrar sobre isso, deixa eu só perguntar para o Pedro, então. Porque quero saber, Pedro, a tua opinião em relação à definição. Você comentou na introdução, você não tem homage... Não sei, é porque que você não quer comprar? Não tá comprando? Não... Como é que é isso aí? Tô preparado aí com alguns escudos no direct do Instagram, porque acho que comentei com o Trevor aqui nos bastidores, essa é a maior paulada que eu recebo no Instagram por conta de homage, pelo fato de não ter, e ter algumas críticas também à parte, né, legal e também do ponto de vista, né, de design e estética. Mas uma coisa que eu acho interessante para a gente ponderar aqui na reflexão ao longo da nossa conversa, e vou fazer uma ressalva também, não estamos ensinando ninguém a como gastar o seu dinheiro, né? Se você quiser ter 10 homagens, está tudo certo, tenha 10 homagens. Se você é aquele cara que fala assim, putz, eu quero ter um relógio original, primeiro e único, também está tudo certo, né? Vai do gosto do freguês, da tua situação, do teu bolso. O que a gente está expondo aqui são opiniões, e aí eu venho também com um papel de tentar trazer alguma reflexão por um lado que o pessoal costuma não falar, que acho que a discussão do homage, ele vai até que ponto isso infringe alguma marca, alguma patente. Tudo bem, isso é a discussão a nível fórum, isso é a discussão a nível uma conversa que você vai ter com seus amigos, mas eu gosto de voltar alguns passos atrás, até do ponto de vista conceitual, para depois a gente entrar em algumas outras questões jurídicas que geralmente o pessoal não acessa tanto. Para mim, se a gente fosse na concepção da palavra homage, seria uma homenagem, né? Um tributo. Ou, eventualmente, você identificar algum relógio que foi icônico e vir e falar assim, eu vou prestar uma homenagem àquele relógio, vou fazer um relógio parecido, né, esteticamente, com algumas pequenas variações, para que não se incorra efetivamente numa cópia, né, principalmente se você for uma marca de fora, né, uma marca terceira que não produz aquele modelo especificamente, justamente para não se incorrer no que o gringo gosta muito de chamar de copycat, né, então a cópia plena, né, então desde do ponto de vista de design até do ponto de vista de dimensões, e principalmente aqui na parte de dimensões, onde dá um contraditório gigantesco. Então, para mim, acho que vale a pena a gente ter, pelo menos do meu lado, esse conceito claro. Uma homagem, para mim, seria uma homenagem, né? Claro, né? Algumas marcas são dedicadas só a fazer homagem? Sim. E é aqui que começa, pelo menos para o meu lado, tá falando Pedro aqui, onde começa a pegar um pouco, que não tem o menor problema você querer fazer uma homenagem, né, um tributo, eventualmente enaltecer um relógio que há muito tempo atrás, né, foi um grande ícone, hoje em dia é um ícone, está tudo certo. Mas é justamente nesse limite muito tênue, onde o Adriano colocou anteriormente, que
me pega um pouco, e aí entra também uma questão do lado econômico das marcas. Eu também não tenho dó nenhuma do ponto de vista de faturamento das marcas, não acho que a Rolex deixe de ganhar menos dinheiro porque fulano está comprando um relógio que vem importado de Taiwan. Tá tudo certo, os caras estão com um faturamento cada ano crescendo mais. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto essas marcas que produzem homagem, e aqui a gente pode falar de chinesas, taiwanesas, ou eventualmente uma até que eu vou trazer mais para frente, que é a Steinhardt, que é uma marca que eu particularmente tenho algumas críticas, até que ponto essas marcas não se valem de uma posição confortável do ponto de vista estético para pura e simplesmente te oferecer um produto que por vezes tem muita qualidade. Não vou entrar no mérito de que homagem não presta, a minha pauta não é essa, tá? Acho que hoje em dia, inclusive, o Adriano vai poder falar com muito mais propriedade do que eu. Você tem homagens hoje em dia que entregam uma qualidade melhor até do que muita coisa que você compraria na Suíça com um label Swiss Made, tá? Mas a minha questão é, até que ponto essas marcas não estão numa posição confortável, pura e simplesmente pegando designs icônicos, fazendo pequenos ajustes finos do ponto de vista de construção, para aí sim não serem processadas, porque é aí que mora o processo, a gente entra nisso daqui a pouco, te oferecendo uma coisa acessível, e tá tudo ótimo, e simplesmente embolsando dinheiro. Eu, até do ponto de vista de mercado, se você virar e falar assim, você acha errado? Não. Esses caras estão certos, porque se o objetivo é botar dinheiro no bolso, uma empresa tem que dar lucro, beleza, o cara tá fazendo o esquema dele. Mas eu, do ponto de vista de propósito, na relojoaria, não enxergo tanto com bons olhos, porque eu acho que é muito fácil você pegar um design que é icônico de 50, 70 anos, virar e falar assim, olha, beleza, as patentes todas caíram, os registros caíram, fulano, começa a importar aço, por gentileza, e vamos começar a expedir isso aqui de uma forma fácil, barata, para a gente ocupar uma fatia de mercado que o cara, pura e simplesmente, quer ter um relógio, porque nesse caso aqui, o Steinhardt que está na tela, porque ele parece um Rolex. Tá tudo certo. Aí é uma questão, principalmente do meu lado, muito mais filosófica do que necessariamente do que você faz com o seu dinheiro. Volto a dizer, quer comprar? Tá tudo certo. Acho show. Mas eu acho uma posição muito cômoda. E também você pegar a tradição, virar e falar assim, a tradição agora está em qualquer lugar. E eu nem entro no mérito aqui, porque isso é uma discussão muito sensível também, que é a questão de acessibilidade, ou se o luxo deve ser acessível para todo mundo. Também não estou discutindo isso. E aí a gente vê essa discussão não só em âmbito da relojoaria, você vai ver isso em discussão das grifes de bolsa, das grifes de roupa. E aí, só para finalizar o meu comentário, partimos do ponto do homage. Como, por exemplo, esse Steinhardt, acho que é Ocean One, se não me engano, que está na tela. Tem um irmão dele, que inclusive foi alvo de processo pela Rolex, que eu trouxe até para a live aqui, que a gente entra mais para frente. Mas até que ponto, daqui para frente, você não começa a flertar com várias questões legais de falsificação? Porque se você for olhar para o esforço que as marcas fazem, do ponto de vista de registro de marca, registro de nome, registro de patentes do ponto de vista de invenção, e o que essas marcas discutem do ponto de vista legal é uma linha extremamente tênue quando você para discutir a parte de propriedade intelectual, ou seja, aquilo que eu, marca, produzi. E, assim, isso acontece com diversas marcas. E outra coisa que me chama a atenção também é o seguinte, a gente vê muitos homagens, Rolex, Omega, Panerai, que é exatamente como o Adriano falou. Hoje em dia, não me atrevo se alguém vier e falar assim, toma aqui um Rolex na mão, isso aqui é falso, isso aqui não é, porque chegou-se num nível, né, muito absurdo em termos de qualidade e precisão de falsificação. Mas a minha questão maior até que ponto isso não começa a flertar, de certa maneira, com uma pura e simples falsificação? É claro que a gente tem, as falsificações são, né, grotescas, que você bate o olho e fala assim, pera, isso aqui não existe, nunca existiu, com essa cor de mostrador, então, menos ainda, mas não, é muito mais o viés e o comodismo das marcas, em contrapartida, até que ponto esse viés e esse comodismo, simplesmente para botar dinheiro no bolso, não começa a flertar com questões que beiram a falsificação, né, e produtos que
Até depois eu tenho alguns dados que eu gostaria de trazer da Federação da Indústria dos Relógios Suíços, que incorrem na pirataria. Porque aí, se a gente for parar para pensar do ponto de vista conceitual de um homage, eu não acho que essas marcas estão fazendo homenagem. Elas inverteram o propósito, estão virando e falando assim, isso aqui é o que dá certo, isso aqui é o que vende, isso aqui é o que o público gosta e, majoritariamente, determinado tipo de público não consegue ter acesso por uma questão de preço. Logo, o que nós vamos fazer? Sentamos, esperamos patentes de design, enfim, caírem, a gente começa a produzir isso em larga escala, com uma qualidade, né, numa margem boa, às vezes de custo-benefício para aquilo que o produto custa efetivamente, e a gente está embolsando dinheiro sendo que a gente não teve nenhum esforço de criar algo novo. E detalhe, não acho que você precisa criar algo novo, do zero, tá? Mas acho que existe, assim, quando o pessoal começa a defender muito os homagens, eu acho que o pessoal esquece do propósito inicial, que é justamente, eu estou fazendo uma homenagem. Peraí, você está fazendo uma homenagem ou você simplesmente quer ter um relógio parecido com aquilo, num preço barato, que você eventualmente não sabe de onde veio aquilo ali, e nem estou entrando, por exemplo, na pauta da Saint Martin, que eu acho que muitas marcas chinesas hoje já estão colocando o nariz para fora d'água e fazendo coisas próprias, né? Como a gente já começa a ver muita coisa nesse sentido, siga design e por aí vai. Mas eu acho que a filosofia por trás da coisa se perdeu. E aí acho que a gente começa a entrar nessa parte legal e muito tênue da discussão. Eu queria dar uma complementada aí, se me permitir, no que o Pedro falou. No fundo, me fez, na verdade era algo que eu já havia pensado, mas a gente não teve essa conversa antes, né? Mas além de eu concordar completamente, eu vou falar uma coisa que é aí que tá, as pessoas às vezes confundem um pouco. Quando eu falar que eu tenho homage, ou etc., vão achar que eu estou defendendo. Cara, eu não tô nem aí. Assim, aliás, deixa eu aproveitar e mostrar mais um. Para não falar. Só vou fazer um parênteses, Adriano. Enquanto você está pegando aí, é a mesma história. Eu, por não ter nenhum, não é que se eu te encontrar num dia para tomar um café e você estiver usando um, que eu vou falar assim, você está errado, pelo amor de Deus. Não, tá tudo certo. Eu só não gosto muito do conceito que virou hoje em dia, é isso. Aliás, o que eu acho que o Pedro talvez quis dizer, mas talvez não disse, homagem, na verdade, no fundo, aliás, ele me fez pensar nisso agora, é um eufemismo barato e ridículo, igual o da réplica. Porque, na verdade, não estão fazendo homenagem para nada. E isso é verdade, eu concordo 100%, eu não fico defendendo. O problema é que as pessoas confundem. Eu já vi discussões desse tipo, e as pessoas tomam para o lado pessoal. Falam, você está falando mal do homage porque você... Vão falar, você está falando mal do homage porque você é riquinho e você tem dinheiro para comprar o original. Cara, eu estou falando, eu tive um monte de coisas originais que eu percebi que não valiam mais, não fazia mais sentido ficar com aquilo na minha mão, e achei curioso poder ter relógios com uma qualidade bacana e um design bacana. Eu vou mostrar isso daqui, ó. Isso é outro Saint Martin. Isso daqui ele é um homage, ou cópia, ou do jeito que vocês quiserem chamar, mas de um 5512. Ele tem as dimensões de um 5512, não dá para ver, né, mas vocês vão falar, mas parece um no-date. Ele não é só um no-date, ele tem todas as características de um 5512, inclusive ele tem uma safira alta que parece um acrílico. Tem um bracelete extremamente bem feito, que é melhor do que muita coisa original que tem hoje em dia por aí. Ele usa o tal do calibre PT5000, que é uma cópia, e aí é uma cópia que já caiu em domínio público do ETA 2824, então da mesma maneira como a Celita fabrica cópias daquele mecanismo, a China já fabrica em várias marcas diferentes. É um reloginho extremamente bem feito, confiável, que eu já desmontei para ver o que tem dentro, como funciona, já fiz teste de vedação, usa safira, usa cerâmica, enfim, e é um 55, ele tem as características de um 5512. Agora, a pergunta é exatamente o que o Pedro falou, isso daqui é uma coisa extremamente preguiçosa da Saint Martin. Eles não estão homenageando nada, não é um cara que está homenageando a Rolex porque ele tem paixão para Rolex, é um chinês que quer ganhar dinheiro com um negócio que é fácil,
e extremamente preguiçoso, porque em vez de ele pegar e fazer um design próprio, ele pega e copia um que já existe e vende, é muito mais fácil. Então eu concordo plenamente, eu não defendo se alguém vier falar, eu vou comprar uma camiseta da San Martin e fazer uma tatuagem aqui, eu não tô nem aí, eles são safados mesmo. Agora, se você tem dúvida se isso é um produto de boa qualidade, é um produto de ótima qualidade, principalmente por que custa, porque tem marca suíça cobrando 10 vezes o preço disso, e pior, tá? Porque eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outros lugares, super polêmica. Eu já desmontei esse PT5000. Na minha opinião, ele é melhor do que a maioria dos SW200 que estão por aí. Tá? Fica a dica. Agora, sim, eu mexo em SW200 todo dia, eu já revisei essa PT5000 e eu desmontei porque eu queria ver como era, e aproveitei, lógico, já que eu desmontei e revisei, e já vi outras, elas são melhores. Mas, é um negócio preguiçoso. Agora, o que acontece também? Se você falar para mim, eu gostaria de ter alguns designs originais chineses, gostariam, mas a maioria deles eram simplesmente horrorosos, eles têm um mau gosto tremendo. Eles estão começando agora a terem um gosto um pouco melhor, especialmente pegando pequenos detalhes de algumas coisas antigas, juntando num só, e algumas marcas fazendo isso com bom gosto. Tá? Então, isso eu acho legal. Mas, assim, não confundam, não é porque eu tenho isso daqui que eu estou defendendo a San Martin. Não, são safados. Eles pegam isso daqui, ó, eles estão ganhando dinheiro a rodo num design que é da Omega. Qual a diferença entre isso aqui e a falsificação? É que eles não colocaram Omega aqui. Tá? Agora, se você virar e falar para mim, eu perco o sono na hora de dormir, não, eu já não estou mais nem aí, porque eu não tenho dó do bolso de nenhuma marca, nem da Rolex, nem da Omega. Eu acho isso bacana. Eu não estou traindo ninguém, que eu já tive uma série de relógios originais, já gastei muito dinheiro, aliás, eu trabalho muito para todas essas marcas milionárias, trabalho muito mais do que eles me recompensam, para ser bem honesto. Sinceramente, porque é o que eu falo, depois de tudo você ganha uma garrafa aqui, ó, e um imã de geladeira. Então, eu acho legal, eu não tira meu sono, não me... E, ao mesmo tempo, você pode até falar, você talvez esteja sendo meio hipócrita, porque a linha é muito tênue entre uma falsificação. Falsificação eu não teria, porque além de eu achar feio, tem um detalhe importante. Eu não tento ter isso daqui para me passar em qualquer rodinha como dono de um Omega. Eu sou o primeiro a vir falar, que relógio é esse? São San Martin. E muita gente que pega na mão fala, nossa, que legal, é mais bonito do que eu pensava. Isso aqui também, eu não uso isso daqui para tentar, para todo mundo falar, todo mundo está achando que eu sou um bacanão que usa um Rolex. Eu não tenho essa pretensão, que aí é a minha única, hoje, crítica sobre as falsificações.